Marcações de hoje vai para essa super encrenca aqui, fundamento da metafísica, dos costumes, do Kant. Primeiras 2 páginas e muitas marcações. Primeiro que é muito encrenca ler mesmo, né? Legal descobrir depois de testar algumas traduções, que a tradução faz toda a diferença, porque mesmo em português tem uns tradutores que se propuseram a fazer traduções do português como antigo, né? Como se fosse o alemão antigo, para ser fiel. Não é para ser fiel se a gente não entende nada, né? Então, por exemplo, essa aqui tá bem bacana e é bem complicado entender o amigo aqui, porque devia ter uma memória muito boa. Então ele fala uma coisa aqui, e aí daqui a pouco ele tá falando, e aí fala mais 3 coisas. Aí ele tá falando da primeira coisa, ele não vai dizer para você o nome da coisa, ele fala como a primeira, e aí você, já viu um monte de coisa, um monte de parágrafo, aí ele tá se referindo à primeira, você tem que ficar memorizando o negócio, ou relendo. Eu não sei se ele faz de propósito, assim, para ser chatão, e mostrar que é super inteligente, ou de fato o cara tinha uma memória que se supunha que todo mundo tinha esse nível de memorização. Eu fico voltando o tempo inteiro. Então, assim, o segundo parágrafo já é assim, e eu fiz uma lição de casa, assim, for dummies, que talvez ajude você que está tentando também navegar nesse texto, né? Então, é o prólogo, página 25 aqui dessa edição muito boa, da Martin Claret, e ele manda aqui. Todo reconhecimento racional ou é material e contempla algum objeto, ou ele é formal e leva em conta apenas a forma do entendimento e da razão em si, e as regras gerais do pensamento, sem diferenciar os objetos. A filosofia formal chama-se lógica, mas a material, que trata de determinados objetos e leis às quais está submetida, é ambivalente, ou seja, vai para os dois lados, né? Pode ser material ou formal. Pois essas leis podem ser tanto da natureza quanto da liberdade. Ou seja, está dizendo assim, tem coisas que essa filosofia material vai estudar, que podem ser coisas que nascem com a gente, da natureza, do instinto humano, blá blá blá, ou da liberdade, da moral, que ele está dizendo, né? Das coisas que a gente escolhe, tem liberdade para decidir, ou seja, de coisas que dizem respeito às decisões do homem, né? Assim, aí olha que louco, né? Então, pois essas leis podem ser tanto da natureza quanto da liberdade. A ciência das primeiras chama-se física, a das segundas é a ética. Aquela também é chamada de ciência natural. Pô, então assim, já bagunçou, né? Então, a ciência das primeiras é física. De quais primeiras? Natureza. Então ele está pondo junto. Assim, ele está falando mais ou menos no meu entendimento assim, ó. Natureza é a mesma coisa que física, né? Ou está muito conectado. E das segundas é ética. Aí ele diz, aquela também é chamada de ciência natural. O cara acabou de falar de uma diferença, né? Que vai ter. E agora ele volta para a primeira coisa. Era mais fácil ele ter dito assim, ó, natural, física, ou também chamada de ciência natural. E a outra, né, ou seja, está no mesmo cantinho, se for dividir, fazer um PowerPoint disso, né, natureza, aí se chama física, né? Então, seria física, as que são da natureza e da ciência natural. Ponto. Agora vamos para outra, que ele está falando da liberdade, que é ética e costumes. E aí depois, durante o texto, ele vai fazer uma coisa muito louca. Ele vai ficar falando de ciência dos costumes, que é a mesma coisa do que ética e liberdade. Olha que confusão. Então, vamos facilitar de novo esse rolê aqui. Leis que ele considera, de um lado, natureza, física e natural. Isso aqui é um bloco. E, do outro lado, temos liberdade, ética e costumes. Simples assim. Então, quando ele está falando de costumes, ele está falando também de ética, também está falando de liberdade. Quando ele fala de ciência natural, está falando do que ele, né, das ciências físicas, ele está falando de ciência natural e de natureza. Mais simples, né? Quando os trabalhos não são diferenciados e distribuídos, quando cada artista possui 1000 habilidades, os ofícios continuam imersos na maior barbárie, ou seja, quem cuida de um monte de coisa fica
bagunça, né? Mas deveríamos perguntar se esse não seria um assunto digno de reflexão. Se a filosofia pura, ele está falando, né, do assunto que ele quer tratar, se a filosofia pura, ou seja, que não é a que é a priori, ou seja, a filosofia que não é trabalhada nos sentidos, ele fala muito disso, né? O termo que ele usa não é nem sensibilidade, nem sentidos, tem um termo que ele usa o tempo inteiro, daqui a pouquinho eu vou lembrar, que é das percepções, que é de você, não são coisas que você pode ver, aferir, ouvir, não são palatáveis, então são do campo da razão e da lógica, né? Então, quando os trabalhos não são diferenciados e distribuídos desse modo, cada artista possui mil habilidades, os ofícios continuam imersos na maior barbárie. Mas deveríamos perguntar se esse não seria um assunto digno de reflexão, se a filosofia pura, que é o que eu acabei de falar, não exigiria um homem específico em cada uma das partes, se tudo não poderia melhorar na totalidade do ofício. Caso aqueles que se dominam pensadores livres, acostumados a promoverem o empírico, misturado ao racional de acordo com o gosto público, e com todo tipo de condições desconhecidas, até mesmo para eles e também para os outros, que lidam apenas com a parte racional e costumam lucubrar, fossem advertidos a não realizarem simultaneamente dois ofícios muito diferentes, cada um exigindo um talento especial, e que quando realizados por uma única pessoa só resultam em coisas mal feitas. Está sendo categórico aqui, né, para até usar o termo dele, de que se você for ficar pensando sobre as duas coisas, sobre as coisas que se manifestam, que a gente vê, né, que são da natureza, que é o bicho, o instinto, tarará, a gente está falando de uma coisa. E quando a gente está falando, partindo do outro princípio, que é o princípio puro, né, da razão, ele se dá meio à lógica, e você não precisa e talvez nem deveria precisar ver isso na realidade, apenas com a lógica daria para entender um assunto. Então tem assuntos que é o que ele vai falar que são a priori, daqui a pouco ele vai até chegar nisso, ele chama de nomenos, são em si mesmo as coisas, e tem outros assuntos que são entendíveis a partir de articulações, né? E até no prefácio aqui, a tradutora, na abertura, na verdade, no prefácio, ela faz uma brincadeira com o computador, que eu vou mudar para o celular, só para ficar claro, né? O que a gente vê ali na tela do celular é o que se manifesta, né? Está em um campo. Agora, o que é processado lá nos microprocessadores do celular está em outro campo. O que ele está dizendo é assim, não me preocupa o que está aparecendo na telinha aqui, tá? Isso aqui é resultado do que está acontecendo no processamento. E a gente não tem acesso ao processamento. Eu não vou conseguir ver os bits, o 0 e 1, e pegar na mão e falar, olha, isso aqui é um bit, isso aqui é um 0, isso aqui é um 1, e está assim assado. Não, ele vai a partir do seu cognitivo, da lógica, para deduzir o que acontece nesse computador, nesse CPU, que vai resultar nesse outro mundo, que é o mundo que é visto, que é percebido, o mundo da percepção, né? Com o gosto do público, com todo esse tipo de condições desconhecidas, até mesmo para eles e também para os outros que lidam apenas com a parte racional e costumam lucubrar, fossem advertidos a não realizarem simultaneamente dois ofícios muito diferentes, cada um exigindo um talento especial, e que quando realizados por uma única pessoa só resultam em coisas mal feitas. Quem pensa nos dois faz mal feito, né? Já está meio que tirando até os concorrentes pensadores da época da linha de frente. Então, nesse caso, eu me pergunto se a todo momento a natureza da ciência não exigiria a separação cuidadosa da parte empírica, daquilo que se testa e vivencia, da racional, que é aquilo que é a priori, não precisa vivenciar, né? Antepondo a física em si, empírica, uma metafísica da natureza, e a antropologia prática, uma metafísica dos costumes. Então, o que ele está falando? Que tudo que viria antes seria essa metafísica da coisa. Então, tem a galera que vai falar da física em si, vai fazer equação lá e pensar nos breguleco no mundo real, põe um plano inclinado, solta a bolinha, está fazendo um experimento empírico. E tem outro que deveria pensar na física antes disso, a física da lógica, da equação. Como? Através da lógica, não empírica, certo? Então ele está chamando isso de metafísica. E aí eu até diria, né, agora uma loucura minha aqui, deveria ser metafísica física, né? Mas tudo bem. E aí ele diz, antepondo a física em si, empírica, ele deveria ter uma metafísica da natureza, e a antropologia prática, uma metafísica dos costumes. Ou seja, a antropologia deveria ter a metafísica dos costumes, dividido, que vem antes, né? Cuidadosamente, olha o termo que o cara usa, hein? Purificadas de todo empirismo, ou seja, o empirismo,
aquilo que se testa no mundo real, que se vivencia, suja, né? Porque ele está falando de purificado, suja essa lógica, esse raciocínio, esse entendimento puro, essa razão pura. Para saber quanta razão pura poderia ser produzida em ambos os casos e de quais fontes ela extrairia esse ensinamento a priori, antes de, né? Aliás, essa função só deveria ser assumida pelos mestres da moral, toda a legião deles, ou por alguns que sentissem uma vocação a ela. Cara, o cara começa falando que a parada tem que ser dividida, que é importante ter essa divisão para o entendimento das coisas, que ele é foda, ele também é um mestre do bagulete, e ele vai se propor aqui a falar, então, da metafísica da moral, ou seja, o que vem antes da prática da moral, antes de eu escolher tomar pinga à noite, ou roubar uma coisa do meu amigo, ou chutar o cachorro, tem um entendimento muito maior sobre isso que não está no empírico. Brabíssimo.